Bom dia a todos. Estamos aqui na sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia. Aqui nesse espaço é o Centro da Memória de Engenharia, em que a associação é gestora do Centro da Memória da Engenharia. Nós estamos aqui com o projeto A História da Engenharia narrada pelos ex-alunos da escola. E nesse projeto, é a segunda edição, nós entrevistamos ex-alunos e hoje, com uma surpresa, quando existe um perfil notável, nós temos que chamá-lo, né? Ainda que ele tenha formação em outra entidade. Então, nós convidamos hoje o Jean Marcos Ribeiro para nos honrar com a presença dele e passar também outra visão, né? Porque ele tem uma especificidade no trabalho que ele faz e muito nos interessa. Então, por tudo isso, é um prazer, Jean, agradeço a sua presença, como mais uma vez agradeço o apoio da Consuelo, que é diretora do museu, da Marinilha, que também é diretora do museu, e esse projeto nós pretendemos com ele fazer uma edição. Nós estamos na segunda edição, teremos a terceira edição, serão aproximadamente 24 entrevistas, que nós pretendemos também no futuro editar isso em algum livro, para que nós registremos toda a memória desses colegas talentosos, inclusive a sua. Tá bom? Seja bem-vindo, Tiago, e vamos lá. Eu gostaria que você apresentasse um pouco sobre você, sua infância, juventude, de onde vem você, a relação com pais, filhos, colegas. Isso para nós é muito importante para começar a nossa entrevista. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Consuelo. Bom dia, Maria Emília. A honra e o prazer é toda minha, né? A satisfação de poder estar aqui. E eu quero até aproveitar para te parabenizar por esse projeto, junto com sua diretoria, né? Importante demais, que dá oportunidade aos profissionais contar um pouquinho da sua história, né? Dessa paixão nossa pela engenharia, dessa trajetória de cada um de nós, né? Como você disse, eu sou engenheiro civil, Jean Marcos Ribeiro, pós-graduação em gestão da qualidade também, e já estou com meus 66 anos, os 40 anos já formado, dos quais eu trabalhei muito na engenharia pura mesmo, em várias áreas, né? E é interessante que antes de fazer engenharia, eu fui para um escritório, eu sou natural de Araxá, eu fui para o escritório de engenharia e de arquitetura na época, né? Aprender o desenho arquitetônico. E apaixonei muito com isso, e adorava. E a coisa melhor da minha vida era desenvolver projetos, né? Na época com o engenheiro Raul Fernandes Porfírio, o arquiteto Marcelo Guzmão Machado. E eu já sou filho também de uma pessoa muito criativa. Meu pai é um artista, um pintor de letra, um decorador. Então, essa questão de ser uma pessoa criativa me fez eu buscar a engenharia, né? E aí é um pouquinho disso, né? Eu sou de Araxá, então, como eu já disse, sou casado, tenho 4 filhos. Desses 4 filhos, a minha filha mais velha é graduada em engenharia de alimentos. O segundo, que é a Ana Luísa, o segundo, o Marcos Renato, é médico psiquiatra, está em São Paulo, tem sua clínica lá em São Paulo. Na escala, o Jean Vitor é engenheiro agrônomo e a Ana Flávia é engenheira de produção. Então, eu agradeço muito a Deus por ter conseguido cumprir essa tarefa, né, de oferecer a eles essa formação, esse início para a vida deles. E me orgulho muito, 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 muito mesmo dessa trajetória. A questão da engenharia, quando eu decidi, eu comecei esse curso de engenharia em Governador Valadares. A escola inicialmente chamava MIT, depois Santos Dumont, hoje é a Univale. Então, assim, eu fiz o básico em Valadares, e uma escola exigia muito, e fiz muitos amigos, e era muito bacana esse período lá, esse período do básico, são 3 anos, né? E depois eu vim para Belo Horizonte e concluí a parte profissionalizante na Escola Kennedy de Engenharia, em Belo Horizonte, onde eu fiz muitas amizades também. Então, logo que eu formei, graduei em 1982, eu voltei para Araxá. Como eu já tinha um conhecimento, trabalhar com projetos,
desenvolver e conheci a legislação municipal. Os meus 2 primeiros anos foi trabalhando como autônomo, em projetos comerciais e residenciais, fazendo projeto arquitetônico, administração de obra, cálculo estrutural. Depois, mais 2 anos, eu fui para uma empresa de pequeno porte em Araxá, também muito importante para mim. Trabalhei numa empresa. Então, aí, depois desses 2 anos, mais 2 anos, 4 anos, eu fui para a conhecida Arafest, depois Serrana, onde eu fui executivo por 8 anos. E aí eu aprendi muito dessa oportunidade que eu tive. E não foi só eu, todos que passaram pela Arafest, pela Serrana, que hoje é a Mosaic, né, que fica em Araxá, é uma empresa de mineração e fertilizantes. Então, já entrei como chefe de departamento de projetos e obras, depois chefe de departamento de barragens, que pegava desde a mina, as pilhas de estéreo, construção dessas pilhas de estéreo, a usina de beneficiamento, as fábricas de fertilizantes e as barragens. Então, era obra industrial, eu tinha uma equipe de manutenção, mas contratávamos muito serviço de terceiro, a gente fazia essa direção toda. Nessa oportunidade também, especializei muito em construção de barragem, utilizando rejeito. Participei da primeira norma técnica de construção de barragem, elaborada pela BNT, utilizando rejeito. Fui um dos contribuintes para a elaboração dessa norma, vim a Belo Horizonte, junto com vários profissionais de empresas, de consultoria. E depois que eu saí da Arafest, eu constituí a CMS, a empresa de prestação de serviço na área de engenharia, construção, manutenção e serviço. Nesse intervalo todo, quando eu já estava na Arafest, foi que surgiu a convite de colegas e amigos em Araxá. Fui procurado por um grupo de amigos para que eu fosse o inspetor em Araxá, que foi logo que iniciou o processo de eleição. Inspetor do Sistema Confeca. Inspetor do Sistema Confeca. Foi logo que surgiu a eleição direta no nosso sistema, para eleger o presidente, e o CAIA Minas foi inovador numa eleição para inspetor, de forma consultiva também. Eu pensei e entusiasmei, porque eu sempre tive esse ideal pela valorização profissional, pelo fortalecimento da engenharia, da agronomia. Eu sempre tive essa vontade. E quando eu fui convidado pelos amigos, falei, gente, nós temos uma legislação a nosso favor, será que a gente não pode fazer algo mais pelo fortalecimento e valorização da nossa engenharia? E aí começa um pouco a caminhada também da minha história na engenharia e meu início dentro do sistema Confeca. Sim, você está muito bem, porque aqui tem um roteiro de perguntas, você está respondendo tudo de avanço. Eu quero voltar um pouco atrás, porque você fez uma escola que é lá no Governador Valadares. O processo seletivo, da época, quando nós éramos adolescentes, jovens, era um processo diferenciado, né? O que você pode nos falar sobre o sistema educacional que nos prepara para tomar decisões? Porque na época o curso era científico, todo mundo sabe disso, a gente tinha uma tendência, né? Eu tinha o clássico, o científico, e nós tínhamos que decidir entre fazer um ou outro. E a escola que antecedeu a sua formação como engenheiro, para você entrar na engenharia. Nós vamos voltar nessa parte, depois voltaremos às entidades. A gente percebe que, sim, os tempos estão mudando, nós temos hoje muitas ferramentas em termos de tecnologia que nos ajudam no aprendizado, mas o que a gente vê hoje no mercado é uma reclamação do ponto de vista da formação, da distância da formação, com aquilo que a empresa precisa, que o mercado precisa. Então, assim, a gente vê muito hoje a discussão de algumas questões dos cursos à distância, algumas questões também preocupação com isso. Eu acho que nós precisamos de alguma coisa híbrida, realmente, né? Algumas questões relacionadas à teoria, a conceitos, algumas coisas, é possível. Eu acho que a tecnologia hoje pode ajudar muito o aprendizado.
mas nós não podemos abrir mão da prática, dos laboratórios, né? Aliás, a legislação brasileira, pelo menos em termos de legislação, ela é clara. E a mesma carga horária de laboratórios, de presenciais, é exigido, deveria ser executada nas duas modalidades. Então, eu acho assim, a modalidade híbrida e as ferramentas hoje de inteligência artificial, elas podem nos ajudar na compreensão. Avançou muito algumas coisas, né? Eu lembro de uma discussão com alguns colegas, preocupados e com razão com a questão do EAD, simplesmente, puramente EAD. O pessoal lembrou também que o engenheiro da Petrobras, na exploração de petróleo em águas profundas, ele não está lá, ele está numa sala virtual comandando, mas depende muito. Por exemplo, mas se você vai trabalhar como gerente de execução de obras, já é outro perfil, né? Então, assim, eu acho que cabe, eu acho que ajuda, né? Na época, assim, vários pessoas de nós sabem como que começou os projetos, né? O Nanquim, a caneta, o Grafos e hoje o AutoCAD, né? São coisas importantes, mas o que mais me preocupa são as diretrizes curriculares e essa distância entre o aluno que sai da escola hoje e a necessidade do mercado. As empresas falam que tem que investir de 2 a 3 anos para o aluno começar a dar algum retorno. Então, acho que a gente tem que encurtar isso. E hoje se fala muito na certificação, alguns critérios, alguns mecanismos para ajudar um pouco. Você teve um crédito para fazer engenharia, todos nós temos, né? Que é um crédito de formação que nos permite desenvolver muito a parte analítica. Esse crédito aconteceu lá em Araxá, ou você migrou para outro município para adquirir esse conhecimento fora de Araxá? Você também é da escola, acho que é Dom Bosco, né? Tem lá? Não, eu estudei em escola pública. Depois, o ginasial, estudei no Colégio Jesus Cristo, mas estudei no Colégio Vasco, Dom Zé Gaspar, estudei no Colégio Jesus Cristo. E aí, quando foi em 1976, eu vim para Belo Horizonte preparar para o vestibular. Exato. Aí eu fiz o cursinho aqui. Eu acho que aí encaixa no que você está me perguntando. Exatamente, é isso que eu queria saber, porque isso é importante lá, porque a sua entrevista vai ser colocada no site. Eu lembro a todos que esse trabalho está sendo disponibilizado no site da associação e todo esse apoio, ele é do sistema Confea-CREA, mas especialmente neste momento, o chamamento por quem está apoiando, patrocinando, é o CREA-MG. Então, agradeço ao CREA-MG também por esse apoio. E nós pretendemos divulgar essas entrevistas, colocando no site, que também está sendo todo revisto, para que todos tenham acesso e conheçam um pouco mais de vocês, né, os entrevistados. Então, essa trajetória, ela mudou um pouco, porque hoje em dia nós não temos mais esse processo seletivo que tinha no passado. A Consuelo, por exemplo, está aqui presente, ela pode não falar de passado, porque a Consuelo é um desacato, você me desculpa. Mas você poderia só elucidar para o Jean, Consuelo, como é que era o processo seletivo na sua época, porque já foi diferente do meu, do seu, e que é diferente do que hoje acontece. Eu fui da primeira turma que não tinha exame oral, mas um vestibular muito pesado, muito exigente, e foi assim, eu saí de um colégio de freira, não passei no primeiro vestibular, passei só no segundo, mas é um vestibular muito difícil, e não tinha oral. Eu peguei, foi a primeira turma sem oral. Estou com 56 anos de formado. E nessa trajetória, né, Consuelo, nós fomos tendo uma mudança na questão do ensino brasileiro. Aí nós podemos falar sobre isso também, porque eu tive o prazer de ser conselheiro do CREA-MG durante 6 anos e estive muito perto da área dos estudos curriculares, na análise de estudos curriculares, com processos de avaliação e direcionamento para as atribuições profissionais. E tivemos dificuldades, sim. Existe uma resistência nessa regulação.
E aí seria muito interessante, mas antes mesmo eu quero falar da Marília. A Marília já pegou uma outra geração de alunos que já encontraram um sistema diferente, com mais opções de faculdades. Então, isso permite que mais profissionais atuem. Então, nós queremos muito mais acentuar a importância da qualificação de engenharia, do controle das atribuições, e para que nós possamos melhorar e dar mais segurança para os profissionais. Sobre isso, você tem alguma coisa a falar? Então, a gente vê assim, uma preocupação grande, como você disse, realmente é com esses critérios de seleção, de entrada para o vestibular. Mesmo eu fazendo essa crítica que eu fiz anteriormente, da distância entre a formação e o que as empresas, o mercado pede, né? Foi de um curso de 5 anos, mas eu também reconheço que a engenharia brasileira, e a agronomia brasileira, ela tem um valor muito grande. E aí eu uso, para explicar um pouco disso, para mais conhecido, que são milhares de empresas, eu uso dizer, quem não conhece uma Petrobras, falar na Petrobras. Quem não conhece, falar numa Eletrobras. Quem não conhece, falar no Embraer e no Embrapa. Uns exemplos que a gente dá da força da engenharia brasileira e da expressão que ela é. Mesmo com essas dificuldades todas que a gente tem para vencer, essa preocupação nossa com a qualidade do ensino, para não ficar muito mercantilista, só de venda. Bem colocado. Né? Isso aí é uma preocupação grande, que seja uma formação realmente de qualidade, é preciso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um defensor da engenharia nacional, da engenharia brasileira. Eu acho que os engenheiros brasileiros têm competência mostrada no Brasil e lá no exterior. São de altíssima qualidade. Né? E aí entra outra discussão e outro debate que não tem, igual já foi discutido no passado, a necessidade de trazer profissional estrangeiro, porque nós temos profissionais de qualidade no Brasil. Isso é muito bom. Então, eu sou um dos defensores dessa questão e dei alguns exemplos de algumas empresas, que mas são milhares em todos os segmentos e setores. Né? O que a gente precisa mais é a gente fazer o nosso movimento para que o nosso parlamento, o nosso governo enxergue isso, porque a engenharia ela é muito estratégica para a geração de riqueza, para a geração do bem-estar humano e social. Ela é estratégica. A profissão que pega a matéria-prima e transforma em bem de consumo. Eu sempre uso, eu lembro do Bautista Vidal, que criou o ProAlco no país, engenheiro eletricista, pesquisador da Universidade de Brasília, saudoso Bautista, ele falava o seguinte: gente, riqueza não é papel pintado de verde escrito dólar, não. Para gerar riqueza você precisa de 3 coisas. Você precisa da matéria-prima, você precisa da energia e da tecnologia, que é a engenharia. E defendia a riqueza que o nosso país é por ser um país dos trópicos. O sol o ano inteiro, e falava mais. Se nós pegássemos a energia que o Brasil recebe durante 24 horas e transformarmos essa energia solar em energia elétrica, nós precisaríamos, em termos de comparação, de rodar 360 mil Itaipus. Você vê o potencial, eu estou falando, em energia solar, mas a matriz é grande, temos eólica, temos... Né? Então, assim, nós temos uma engenharia que destaca, que precisa de incentivo, precisamos melhorar as questões do ensino, sim, para não proliferar escola só com a visão mercantilista, sim, isso não é bom, né? Mas nós precisamos também que os nossos governantes, mas acho que não é só o papel deles, nós temos que fazer o nosso, né? Que os nossos governantes nos ajudem, nós também temos que partir com uma ação nesse sentido, a valorizar essa nossa engenharia brasileira, que para mim é um bem da sociedade. Né? Todas as profissões são importantes, mas ela é estratégica em termos de
como bem humano e social Soberania. e de promoção do desenvolvimento econômico. Isso. Então é um pouco disso que é a minha visão é um pouco nesse sentido. Porque, primeiro, né, olá para todos. Gostaria de saber o seguinte, você falou em relação à sua parte acadêmica, o Bernardo perguntou e ficou uma curiosidade na minha cabeça aqui. Qual matéria que você acha que mais te chamou a atenção para a parte de projetos quando você começou a sua atuação profissional? Você falou que você começou na parte de projetos, foi como autônomo. O que te deu essa segurança na parte de acadêmica mesmo? Veja bem, como eu disse, né, a minha origem, eu aprendi muito a ser, assim, uma coisa minha de ser criativo. Né? Então, imaginar, visualizar, criar. Então, essa questão de projetar, eu sempre gostei muito. E a outra coisa que vocês me perguntaram, quando eu vim para Belo Horizonte fazer cursinho, em 1976, fiz o cursinho no Pitágoras, na rua Espírito Santo, lá com Alves Cabral, hoje é Som ali, né? Eu entusiasmei muito pela facilidade e empolguei muito com a física e com a matemática. Entendeu? Empolguei muito. Né? Inclusive, quando eu fazia o curso básico em Valadares, eles me convidaram para dar aula num colégio tradicional lá, mas eu tinha também outras coisas que eu não dava para compatibilizar. Então, assim, eu adoro física, adoro matemática, mas também adoro a criação, a projetar. Então, para mim, é isso. Acho que a engenharia é você pegar o sonho e fazer a concepção, né, daquilo e elaborar e executar. Né? Muito bem colocado. Nós temos aqui um projeto, Jean, acho que você tem conhecimento dele. Nós fazemos palestras e damos cursos na área de gestão pública, de engenharia pública. E eu acho que isso é um remédio para a nação, que nós temos hoje um processo de crescimento desordenado, que isso passou aí por 30, 40 anos, descaracterizando toda a dignidade da infraestrutura existente no passado. Isso é notório, porque quando se viajava no passado, você via cidades totalmente bem organizadas, com sistema viário, drenagens, era tudo muito mais tranquilo. E aí, o crescimento desordenado foi criando uma série de patologias urbanas e nós estamos tentando conscientizar sobre essa engenharia pública. Você poderia falar se existe algum projeto no seu estado de consciência, no seu conhecimento, que poderia nos apoiar, nós avançarmos nesse trabalho? Uma consciência do sistema, com fé CREA, do governo? Bernardo, você tocou num assunto muito importante. Assim, de uma certa forma, eu sempre falo que cidades não nascem grandes. E muito sou um crítico da falta de planejamento e de gestão desse planejamento. Porque só planejar e não ter a gestão para cumprir esse planejamento não resolve. Então, assim, eu acho assim, um absurdo, entendeu? Esperar a cidade ficar grande e surgir os problemas de adensamento, de verticalização, e depois nós pegarmos o dinheiro público e desmanchar a cidade para construir as avenidas que poderiam ter sido pensadas lá atrás. Dinheiro que poderia ser para a educação e para a saúde, tem que pagar desapropriações. Então, nós podemos evitar isso com um pouco mais de responsabilidade e seriedade. Planejando, que é um papel da engenharia, e o gestor público municipal fazendo a gestão e cumprindo. A cidade, hoje, nós sabemos, tem os planos diretores, né, tão importantes, que nasceram ali, é importante, sim, mas ele precisa ser feito, pensado, né, é o macro, né, depois vem as leis complementares, ele precisa ser feito, precisa ser cumprido. Então, se é uma visão da cidade de 10, 20, 30 anos, e você já pode definir a direção, os marcos, a parte de saneamento, de água, de esgoto, de transporte. Isso é possível. Eu acho que a gente não pode continuar com o que a gente faz hoje. Eu acho que isso, eu considero até crime, é um crime.
a gente deixar chegar nesse ponto, sabendo que vai acontecer, e depois pegar o recurso público, que é escasso, que precisa ir para a educação, para a saúde e outras coisas, e ter que pagar caro para desmanchar a cidade. A questão da engenharia pública, eu quero até te parabenizar, porque a gente sempre teve aquele conceito de visar só a moradia. E você trouxe uma reflexão e um projeto, sei que você tem divulgado isso, muito importante, que é uma visão mais sistêmica, mais holística. Um município pequeno, ele não pode ter a visão só da habitação. Tem que ter a visão do saneamento, da água, do esgoto. É um conjunto de sistemas. Né? É um conjunto de sistemas. Né? Então, eu penso que as nossas entidades, o nosso sistema, ele tem que continuar aproximando do gestor municipal. Eu sou uma pessoa que adoro um negócio que chama exercício da cidadania. Na minha vida até hoje, eu fiz opção assim, para não me envolver muito em política partidária, ideologias. Mas eu acho que é importante o engenheiro participar, sim. Foi uma questão de escolha que eu fiz. Mas é importante demais o engenheiro participar. Mas só acho que a gente tem que ter uma estratégia e dentro da engenharia, tanto das entidades como do sistema completo, nós focarmos naquilo que nos une, que é o fortalecimento e valorização da engenharia. Não é discutir ideologias políticas partidárias, preferências de cada um por religião, opções pessoais de cada um. A gente tem que saber o tipo de compromisso que aquela pessoa tem em fortalecer e valorizar a nossa engenharia. Esse é o nosso ponto. Se a pessoa está comprometida, a outra escolha pessoal dela é dela. Aliás, eu acho que isso deve ser uma estratégia. É importante para nós da engenharia, da agronomia, que nós tenhamos colegas dentro de todos os partidos políticos, porque é lá que toma a decisão da direção das coisas. Então, se a gente não discutir essa ideologia, time de futebol, as escolhas, as preferências de cada pessoa, respeitar as pessoas, e a gente se unir na discussão do fortalecimento da engenharia como um bem social e humano, e nós temos que falar do benefício, na minha opinião. Não é achar que nós somos mais importantes do que as outras profissões, porque todas têm sua importância. Nós somos estratégicos na geração do bem humano, social e motor no desenvolvimento econômico, na minha opinião. Tá? Então, nós temos que ter essa humildade, mas essa visão de grandeza de servir né, a sociedade e o país. E pararmos aí, de uma certa forma, é uma crítica, de querer dividir em discussões de ideologias. Não é isso. Se a gente quer ajudar e fortalecer a nossa engenharia, nós temos que focar naquilo que nos une, que é a engenharia como um bem social e um bem do país. E de todas as outras profissões, né, como facilitador. Então, assim, eu vejo, a minha visão é um pouco nesse sentido. E é estratégico ter. O ideal é que cada entidade tivesse colega que gosta de política partidária, todos os partidos. Mas não é debater, isso vai debater lá fora. Agora, aí a gente discute as nossas ações da engenharia, como esse bem social, humano, e os colegas nossos levam para dentro dos partidos, para ajudar a gente a caminhar. Sim. Então, nós precisamos fazer essa... Eu acho que falta um pouco disso, a gente tratar isso. Nós temos uma consciência, e isso eu tenho trabalhado muito, de que os cursos, a estrutura curricular dos cursos de engenharia e a formação, e o conhecimento público que é engenharia, ele não tem essa visão sistêmica. Né? Então, muitos engenheiros são formados para residências, para edificações. E a sociedade, quando aborda em planos de governo, já pensa logo na tal da habitação. Esquecendo, para você promover a habitação, você tem que ter organização, uma série de equipamentos de apoio para que você tenha um resultado socioeconômico melhor. Né? Desenvolvimento econômico é um medidor. Agora, qualidade de vida, sustentabilidade é outra responsabilidade que nós temos condições de trabalhar dessa forma. Mas, infelizmente, eu não percebo nos nossos gestores públicos e nos próprios colegas engenheiros essa consciência da importância de nós passarmos essa nova visão da engenharia de forma sistêmica.
E aí vem a seguinte posição. Você vê alguma perspectiva que você atua muito com entidades, certo? Nós aqui, a Associação de Alunos, tem esse propósito de nós trabalharmos com a questão da conscientização da engenharia pelos gestores públicos, pela sociedade, para não enxergar o engenheiro como um profissional que só vai construir casas. Isso acontece muito. Eu me lembro de uma consultoria que eu dei num fundo internacional e existia um assistente social na época e nós tínhamos lá que 11 ou 12 estagiários de engenharia. Aí um dia ela, muito resistente ao trabalho, porque existe um trabalho social responsável, como eu vi, vários profissionais lá desse fundo de apoio, que são da área social e são sérios. Mas essa é mais especialista, eu não sei se ela é ou se ela era. Então, ela mandou todos os estagiários, pensou todos os estagiários. Aí questionaram ela falou assim, não precisa de engenheiro não, contrata-se mestre de obras. Isso foi falado, eu mandei uma carta internacional delatando isso, porque tem uma ética profissional na engenharia. Eu não posso virar e questionar o trabalho de um assistente social. Mas ela tem que ter uma reverência, um reconhecimento de uma engenharia que existe uma resistência para os gestores públicos e pela sociedade, para entender que o engenheiro não é só um construtor, um projetista de casas. Então, a visão sistêmica, ela contempla muitas demandas públicas que são quase como uma pílula do desenvolvimento e da dignidade humana. Então, todas essas possibilidades que são contempladas pela engenharia, desde a fisiologia, como a segurança pessoal, como os aspectos sociais, reconhecimento do trabalho realizado, a realização das pessoas, que é a bola para que as pessoas tenham interesse em produzir, então isso está ainda adormecido. Aí vem a seguinte possibilidade de nós atuarmos junto via entidades. Nós estamos fazendo a nossa parte. A minha pergunta para você, que você vai se apresentar como um grande articulador e um apoiador de entidades, caso contrário, nós não estaríamos aqui fazendo esse projeto, que você nos fale um pouco sobre as possibilidades de nós desenvolvermos uma engenharia mais sistêmica, de conscientização para a sociedade, para os gestores públicos, para as próprias escolas de engenharia, que desconhecem. E nós vamos nas escolas aqui e damos palestras nas escolas para divulgar essa engenharia. Você tem alguma coisa para sinalizar? Só complementando o Bernardo aqui, seria interessante, às vezes, as pessoas que estão assistindo não conhecem, você explicar um pouquinho como é que é o trabalho da entidade, tudo mais que o Bernardo está citando, inclusive que é a nossa... A sua função no CREA, o seu cargo no CREA. Muito bom. Vamos saindo de inspetor em Araxá, chegou ao CREA em Belo Horizonte. Sim. Então, os desafios são grandes. Voltando então nessa questão que vocês colocaram por último, eu fui inspetor do CREA em Araxá, é um cargo honorífico, né? E eu acho que vale lembrar aqui, né, para as pessoas que estiverem nos assistindo, até para se situar, que o CREA, o Sistema CONFEA-CREA, é uma autarquia pública federal, um órgão responsável pela verificação e fiscalização do exercício das atividades profissionais nas áreas da engenharia, da agronomia e da geociência. Né? Então, ele tem essa missão específica, né? Que é muito importante, na minha opinião, é importantíssimo, principalmente no combate ao leigo que quer ocupar o mercado no lugar dos profissionais habilitados. Né? Falando um pouquinho disso, profissional habilitado é aquele profissional que foi capacitado por uma escola regular, por exemplo, de engenharia ou de agronomia, e posteriormente o CREA o habilitou. Então, é um profissional que se preparou, estudou ciência, fez seus laboratórios, fez seus estágios, para dar um serviço, oferecer um serviço de qualidade para a sociedade, a segurança, a proteção e preservação da vida. Né? E o leigo é aquela pessoa que não estudou a ciência, não se preparou e às vezes trabalhou com algum profissional e quer sair fazendo esse serviço. Então, o que nós entendemos é que numa mobilização das associações, alguns anos atrás, mais de 80 anos, as associações mobilizaram e o parlamento criou o sistema CONFEA-CREA a partir do momento que as profissões nossas foram regulamentadas. Ou seja,
o leigo não pode exercê-las. Por que elas foram regulamentadas? Foram regulamentadas porque um país, para desenvolver com qualidade e segurança, precisa de pessoas preparadas no seu desenvolvimento para oferecer serviços de qualidade e que ofereça também a segurança. É isso. Então, para controlar isso, o mercado foi criado o sistema Confer-CRE, que faz o registro, que habilita, que fiscaliza. E isso é um serviço para o país crescer com qualidade e para nós, profissionais habilitados, é importante, porque senão nós teríamos ninguém para nos defender, apesar que a gente tem nossas obrigações, sim, também, contra a atuação de lei. Se não existisse o conselho, nós teríamos que, quando se sentisse lesado, entrar com ação judicial, esperar o tempo de julgamento em cada situação. Então, o conselho presta um trabalho importante do ponto de vista de país, na minha opinião, de sociedade, que a gente fala proteção da sociedade, e para nós profissionais é importante, porque senão nós não teríamos um órgão que combate o leigo ou exige do empreendedor, conforme a legislação vigente, a contratação de profissionais habilitados para conduzir os projetos e serviços. E as nossas entidades, precursoras, inclusive, responsáveis pela criação desse importante sistema Confer-CRE, são fundamentais, porque é o associativismo, falando agora de associações, que congrega os profissionais, que promove a conscientização, que promove o aperfeiçoamento profissional, né? Que trabalha o pós-escola, vamos dizer assim, que nos une. Né? Então, nós temos um órgão que verifica e fiscaliza, e temos uma entidade, uma associação que congrega, que fortalece como classe, na capacitação, no aperfeiçoamento profissional, né? E também na socialização. Aí, só para entender esses papéis, nós temos também os sindicatos, e além de fazer esse trabalho também, ele tem uma prerrogativa legal, que é a negociação dos dissídios coletivos dos engenheiros dentro das empresas. É diferente, a figura jurídica nossa, na engenharia, é diferente. Então, temos a escola pela capacitação, temos o sistema Confer pela verificação, habilitação e fiscalização, temos as associações, os clubes, os institutos, que é a parte de integração, de aperfeiçoamento profissional, temos o sindicato com uma prerrogativa específica também, que é a negociação trabalhista sindical. Então, a nossa figura, nossa organização, ela é diferente. Ela é diferente. Nós temos um OAB que é ordem. Lá é centralizado, lá são tudo. Lá são órgãos de fiscalização, lá são entidades, são sindicatos, é diferente. O nosso, ele amplia mais. Eu acho importante o nosso modelo, porque as nossas associações, ela tem um papel importante. E aí vou tentar chegar agora, nisso que eu converso que você colocou, a nossa formação é uma formação importantíssima, mas ao mesmo tempo ela falta ciências humanas. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de se colocar. Como técnico na engenharia, eu não vejo problema. Eu já dei exemplo aqui da força dela e de algumas empresas. Né? Mas como sujeito de desenvolvimento, o exercício da cidadania, às vezes, é aí que está o desafio, é aí que eu penso que a entidade pode ser esse catalisador, para que a gente aprenda a pensar as cidades, a ser formador de opinião, a influenciar, mas tudo isso do ponto de vista de gerar o bem comum, da melhoria de qualidade de vida, da segurança, que eu sempre reforço, da proteção e preservação da vida. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de mobilizar por falta um pouco dessa consciência, da compreensão desse exercício da cidadania. E eu fui presidente também da Associação de Engenheiros e Agrônomos da região de Araxá, 2 mandatos, e na época fizemos um trabalho muito interessante. A gente convenceu ao prefeito local, por volta de 2001, e a gente precisava fazer o novo plano diretor em conformidade com o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Né? E ele ficou sensibilizado, e como estratégia a gente convidou um urbanista
já veio para o Brasil, era italiano, com 4 anos de idade, e já tinha feito de São Paulo. E nós primeiro fizemos uma conferência, fizemos alguém inquestionável primeiro, fizemos uma mobilização, foi vereadores, foi engenheiros, foi segmentos da sociedade, e ele mostrou o porquê da importância do plano diretor. Esse arquiteto, com a sua empresa e com um grupo de profissionais integrando, foi contratado para desenvolver esse trabalho. Eu aprendi muito com esse trabalho, foi uma coisa que a entidade puxou. Tá? E, então, houve aquela discussão, envolvimento dos diversos segmentos da cidade. Certamente, muitos não conheciam, outros não entenderam muito, mas ouviu os segmentos. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade fala que a cidade tem que cumprir um papel social, função social, e trouxe ferramentas e instrumentos para que isso acontecesse. Porque você falou no negócio, eu até vou aproveitar para pontuar. Para mim, desenvolvimento econômico é meio, não é fim. Desenvolvimento econômico, seja para nós como empreendedores individuais, seja do ponto de vista social, é para gerar qualidade de vida, bem-estar humano e social. Então, aquela preocupação que a cidade, o poder econômico, vai passando por cima de tudo, e a cidade vai sendo construída de qualquer jeito, o plano diretor veio para fazer essa discussão e fazer esse equilíbrio, que a cidade cumpre a função social. Então, eu lembro que em Araxá a gente discutiu, tinha mais de 1000 terrenos vagos dentro. Se você tem mais de 1000 terrenos que são usados para especulação econômica, e aí você não faz nada, não tinha legislação antes, aqui vai ficando ali, aí precisa de moradia, você cria um outro bairro. Quando você cria um outro bairro, você precisa de serviço, você precisa de colete de lixo, você precisa de varreção. Então, e a questão da verticalização, né? Assim, você tem que disciplinar, organizar, para que a cidade... E a gente viu também que em Araxá é importante ter os prédios, mas a cidade tinha muito para crescer em termos horizontais. E foi interessante, sabe? Aí a gente fez a discussão, depois a Câmara votou, depois houve muita reclamação, achou... Por quê? Porque quando você faz um projeto com essa visão de atender o social, você certamente vai contrariar alguns interesses econômicos. Então, se você definiu em tal região que pode verticalizar e outras não, a pessoa, dono de um local que não pode verticalizar, sente que ficou lesada. Mas ele veio para equilibrar esse conflito e diminuir os contrastes, porque a nossa cidade, a concepção é o quê? É um centro muito bem cuidado e uma periferia. E também para tentar reduzir essa desigualdade na periferia, né? Então, eu acho muito importante as gestões, os conselhos municipais que foram criadas, a gente sempre participou dos conselhos municipais, Podemos, Conselho de Política Urbana, é um espaço importante para as nossas entidades trabalhar, e quem estiver nos ouvindo, que ainda não participa de uma associação, procure, porque essa visão, essa discussão, dentro das entidades, é que nos fazem avançar e nos conscientizar e atuarmos como cidadão, como sujeito de desenvolvimento com qualidade. Um pouco disso. Desenvolvimento com responsabilidade social. Exatamente. Muito importante. Muito importante. Eu quero só finalizar, porque foi tão agradável a nossa conversa, que já se passaram mais de 40 minutos, 50 aproximadamente. E eu, assim, com essa riqueza toda, eu quero parabenizá-lo, Jean, pela sua visão de agregação, né? Associação de conhecimento, esse encorajamento para o destaque, né? De entidades que podem atuar na mudança desse paradigma, né? Então, agradeço aqui em nome de todos da associação e eu gostaria de saber se você tem uma pontuação a mais para lembrar aqui da nossa entrevista, da rápida entrevista, com uma mensagem. Você já deu várias mensagens impertinentes. Com mais uma mensagem ou não, se você tem alguma coisa mais a finalizar. E o seu cargo lá no CREA? Isso que a Consuelo levantou aqui, eu queria complementar que em 2003 eu vim para Belo Horizonte, né?
O que me trouxe para Belo Horizonte é que era achar uma cidade de 100 mil habitantes. Nas eleições do nosso sistema, a gente estava sempre em primeiro, terceiro lugar em mobilização, para participação na eleição, profissionais mobilizados para votar. Então, no interior, a gente sempre ficou entre primeiro e terceiro lugar, e aí eu acabei recebendo um convite, em 2003 eu vim para Belo Horizonte, para ser o gerente de desenvolvimento e auditoria das inspetorias, que naquela época eram 60 inspetorias. Depois eu tive a oportunidade de ser gerente de fiscalização, também uma experiência muito bacana e fantástica. Depois eu tive uma outra oportunidade de ser, por 4 anos, chefe de gabinete, também no nosso conselho. Aí, dentro de uma opção, eu fui ser conselheiro por 2 anos, onde eu fui diretor de Relações Institucionais do Conselho. Depois passei para a assessoria da presidência e atualmente eu estou na gerência de Relações Institucionais do Conselho. E também registrar, né, que com muita honra a gente preside a Federação das Associações de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais, que é uma federação que tem como objetivo fazer o associativismo estar mais próximo. A federação ela foi criada em 2004, né, e a gente faz esse fórum. As entidades são autônomas, são independentes, é um espaço de reflexão, de projetos, de linhas do associativismo. A gente incentivou e criou muitas associações pelo interior. Eu acho que era importante ela estar nas cidades, para discutir as cidades, para influenciar o crescimento das cidades. Então, é um pouco disso, né? Então, esse idealismo ainda é forte dentro da gente. Eu penso que o nosso sistema já está fazendo uma reflexão sobre uma melhoria na nossa legislação, porque ela é uma legislação de mais de 50 anos. Eu acho que hoje é possível a gente rever algumas coisas que a própria sociedade dos profissionais estão querendo, tem um papel importante, valoroso, mas hoje se discute alguns avanços nessa legislação, principalmente naquilo que o nosso CREA vem fazendo muito hoje, que é o chamamento público, o apoio às entidades para fazer os cursos, fazer os debates, fazer as discussões, né? Então, a gente vê assim, um trabalho para que o sistema apoie mais ainda as entidades para ela cumprir esse papel dela, de uma forma até que isso esteja na legislação mais claramente carimbado e rubricado. Os profissionais têm questionado muito um retorno. Então, é que o nosso conselho continua nessa função, nessa missão importantíssima de verificar e fiscalizar o exercício das atividades, que é fundamental, mas que também a gente consiga avançar na legislação e ter rubricas, de fato, para que as nossas associações também façam esse papel do aperfeiçoamento profissional, dos debates, da questão do exercício da cidadania, isso tudo com visão de país, com visão de sociedade. Isso tudo foi gravado, vai ser editado. Suas palavras muito contribuem com essa expectativa nossa, inclusive da engenharia, né? Pela promoção da nossa profissão. Eu quero agradecer em nome de todos os associados a sua presença, a honra da sua presença e a qualidade do que você expôs aqui. Também quero agradecer mais uma vez o sistema CREA-MG por acreditar no nosso trabalho e por nós estarmos podendo fazer esse histórico de profissionais como nós estamos fazendo. Eu agradeço, Jean, e seja sempre bem-vindo à Associação de Ex-Alunos. Tá bom? Bernardo, eu queria só aproveitar antes do Jean finalizar, fazer uma pergunta, aproveitando que o Jean pode talvez falar melhor com a gente. Muitos profissionais perguntam para mim, eu acho talvez para nós também da diretoria, quais seriam os papéis dos profissionais que querem participar. Então, por exemplo, tem as câmaras lá no CREA, né? Tem as reuniões, tem as plenárias, tem o pessoal que faz parte como conselheiros, os conselheiros federais. Eu só queria que você explicasse um pouquinho isso, Jean, como é que são esses papéis, até mesmo as pessoas que estão entrando agora, engenheiros novos, recém-formados, para entenderem e às vezes também até se interessarem
a participar? Porque, assim, quem está já participando já sabe como funciona, já sabe, né, como são os elementos internos. Se você pudesse explicar só para a gente saber como que é, para quem não conhece, como seriam esses papéis, assim? Ok. Eu aproveito até para reforçar, né, o chamamento aos profissionais para participar das nossas associações, do nosso sindicato, do nosso conselho. São organizações importantes, né? O nosso sistema CONFEA-CREA, nós temos o Conselho Federal, que é o CONFEA, né, que está em Brasília, responsável pelos normativos, e falando que os nossos regionais são os CREA, é o braço operacional, né, que faz a fiscalização, né, que aplica a nossa legislação federal, as nossas resoluções, né? No nosso conselho regional, nós temos uma composição que é a presidência, que é eleita pelo voto direto a cada 3 anos, né, pelos profissionais, em voto secreto, e temos os conselheiros, que são representantes das associações, do sindicato e das instituições de ensino, né? Tem normativos que organizam a forma que se escolhe. Então, na verdade, a instância máxima em um CREA, por exemplo, um regional, é o presidente e o plenário. E esse plenário ele tem uma composição, né? Antes ele se organiza em câmaras, né? Nós temos 8 câmaras, Câmara de Engenharia Civil, da Agronomia, Elétrica, Segurança do Trabalho, da Agrimensura, da Mecânica, né? Metalurgia, Geologia e Minas, Agrimensura, né? Então, isso é proporcional, cada câmara, ao número de profissionais habilitados, né? Então, tem uma proporção. Então, lá nas câmaras, as câmaras discutem aquilo que é específico de cada câmara. Se eu sou engenheiro civil e vou pedir para um registro, é lá. E a outra coisa que o Conselho faz também é zelar pela ética profissional. Na atividade profissional nossa, o Conselho tem essa responsabilidade. Então, se há uma reclamação com respeito à conduta ética de qualquer profissional, chega essa reclamação, ela vai na Câmara, e a Câmara, entendendo que é uma questão de má conduta ética, encaminha para a Comissão de Ética, que vai fazer a oitiva e vai analisar e ouvir as partes e voltar com aquilo para a Câmara. Caso a Câmara entenda que realmente é uma questão, né, ela tem algumas prerrogativas, e muitas vezes vai no plenário, que é de fazer uma advertência privada, uma advertência pública ou uma cassação temporária do registro, né? É uma forma de que a gente no mercado, como disputando um mercado, algum serviço, a gente também, o Conselho zela para que isso seja feito de forma ética. Né? Não copiar projeto de outros, né? Isso aí é uma questão importante, né? Então, assim, veja bem, nós temos também, então eu falei do presidente, o plenário, as câmaras e as inspetorias. Nós chamamos isso de órgãos decisórios. São órgãos com poder de decisão. Então, o presidente no plenário, as reuniões plenárias, as reuniões de Câmara, que tratam especificamente da modalidade, então, e as inspetorias. São órgãos decisórios. As nossas câmaras, com o nosso plenário, é como se fosse um legislativo. E tem a diretoria, que é o executivo, junto com as inspetorias. Tá? E depois tem uma divisão, que são as comissões e os GTs. As comissões, elas são suporte, a estrutura de suporte. Então, nós temos a comissão de educação. Então, para a Câmara deliberar sobre determinadas coisas, ela tem uma comissão que estuda aquilo, não é decisória. Nós temos o GT, que é temático. Então, quer discutir alguma coisa relacionada a saneamento, alguma coisa relacionada à engenharia pública, pode se constituir GT. Normalmente, até fevereiro de cada ano, faz seus grupos de trabalho. E tem as comissões permanentes. E o Conselho, então são 3 estruturas. A estrutura básica, que são os órgãos decisórios, presidente, plenário e Câmara, a parte executiva, diretoria e inspetorias, o plenário, que está acima de tudo, as câmaras, depois a diretoria executiva, a estrutura de suporte, o colégio inspetor, o colégio de entidades, né?
e depois a estrutura auxiliar, que é a estrutura operacional. E, só fechando, fazer o registro que nessa trajetória minha no sistema, eu tive a honra de ter sido o segundo coordenador do Colégio de Inspetores, que é um fórum, que coordena o Colégio de Inspetores, e o terceiro coordenador do Colégio de Entidades. Eu tive a oportunidade de coordenar esses dois colégios. A sua entrevista superou a expectativa. A bela trajetória. Eu vou pedir ao pessoal da produção aqui que edite o mais rápido possível para nós disponibilizarmos, porque é de uma riqueza, né? E eu acredito que tanto os colegas aqui ligados ao sistema Café, como também os conterrâneos, terão orgulho de ter o conhecimento que você nos passou. Mais uma vez, eu agradeço, Jean, e foi muito rica o que você nos passou. Então, vamos em frente, semeando uma engenharia cada vez mais participativa. Viu? Eu só quero agradecer a vocês, Bernardo, pela oportunidade. Eu acho que esse é o papel da entidade, por esse projeto, né, que está ouvindo vários colegas. Ele é muito importante. As entidades são fundamentais, o nosso sistema é fundamental, os sindicatos são importantes. E aí reforço o chamamento para as pessoas procurarem, né, participar, né, entender isso, né, entender que a gente tem que ser mais participativo para valorizar a engenharia e a agronomia. Né, e para mim foi uma honra, eu agradeço muito vocês e parabenizo a Associação de Engenharia dos Ex-Alunos da UFMG por esse lindo e belo projeto. Parabéns. Somos todos gratos aqui, viu? Obrigada, parabéns.